Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por este dia, por esta manhã de oração contigo, por essa manhã em que o Senhor nos revela, nos traz, nos confirma o seu amor por nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo consolo que sentimos quando lembramos do seu amor por nós. Do seu amor desde muito antes de estarmos no ventre de nossas mães, quando o Senhor já sonhava conosco. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria mais este dia com o Senhor, mais um dia, mais esse dia com Nossa Senhora nos conduzindo para o seu Filho. Hoje a igreja nos traz as leituras em Êxodo, continuando ali, né, as passagens de Moisés, dando um salto ali das pragas, indo direto para a última praga. Então, Êxodo 11, capítulo 11, versículo 10 até capítulo 12, versículo 14. O salmo, ele é o 115, entre parênteses 116, e o evangelho está em Mateus 12, de 1 a 8. E o Espírito Santo, ele fala nessa sexta-feira para mim e para você. Foi tudo por amor. Veja que estamos no livro do Êxodo, um livro que conta, né, passagens tão antigas. E estamos aqui no Evangelho, né, o Evangelho vai nos falar de um amor muito grande, e o Espírito Santo nos toca que foi tudo por amor, foi tudo por amor. E é ainda tudo por amor. A primeira leitura, então, vai falar da instituição da Páscoa. A Páscoa que significa passagem para uma vida nova. Significa liberdade, a libertação, né? Então, nessa leitura vai falar da instituição da Páscoa. E aí o que a leitura nos traz, né? Deus fala a Moisés e Arão que eles serão libertados, eles conduzirão o povo à libertação. E aí, depois vocês podem verificar, né, os capítulos anteriores que falam das outras pragas. Interessante, a primeira praga, estou pensando nisso aqui agora, a primeira praga é quando o principal rio do Egito é transformado a água em sangue. Nós temos no Novo Testamento a água que é transformada em sangue, como o primeiro milagre das bodas de Jesus nas bodas de Caná. E a primeira praga começa em sangue e termina em sangue, para marcar uma entrega total. O sangue, ele marca uma entrega total, né? Então, na última praga, Deus fala a Moisés e a Abraão, né, que eles seriam libertados, mas que o faraó, ele estava endurecendo o coração de faraó, porque tudo aquilo precisava ser cumprido, né? Então, a 10ª praga seria a morte do primogênito. E aí Deus instrui o que o povo deveria fazer para que fosse liberto. E aí vem uma série de instruções, né? Vocês vão pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, né? E então tem toda uma preparação para alcançarmos a passagem para uma vida nova, uma conversão, uma libertação. Nós precisamos de uma preparação junto com Deus. Então ali eles deveriam preparar um cordeiro, usar o cordeiro aqui já fazendo a referência a Jesus, né? Eles deveriam comer ervas amargas. Por que erva amarga? Para lembrar do tempo da escravidão. Pães ázimos, porque o pão ázimo é o pão sem fermento, então é o pão da pressa.
pressa, digamos assim, porque nós temos pressa em nos converter plenamente, em nos libertar. É o pão da pressa, a sandália nos pés, né? É o pão, estar pronto para sair para a liberdade, né? Comer sem desperdiçar. Deus não quer que nada fique para trás. Ele não quer que a gente leve nada da vida velha. Ele não quer que sobre, que eu carregue nada, porque se eu vou passar para uma vida nova, eu não posso levar nada. Olha que bonito, né? O rim cingido era uma representação ali de quando estavam servindo, né? Que é colocar a corda ali para amarrar a túnica. Então, o rim cingido significa também pronto para servir. E aí vem a parte que tanto toca a gente, né? E o sangue do cordeiro deverá ser passado na porta, para que ali fique marcado que aquela casa pertence a Deus. E aí o anjo da morte não passaria por aquela casa. Todas as pragas do Egito, o povo hebreu foi poupado. Apenas as casas dos egípcios foram alcançadas. E aí na última, que era a morte do primogênito, o primogênito, ele tinha ali essa marca da continuação, né, daquela família. Então, o primogênito é que continuava, era a descendência garantida daquela família, né? E aí, a morte do primogênito é algo que fere completamente a descendência, né? E também ofende a ascendência. Então, essa marca do sangue do cordeiro na porta, né? E eu me lembrei então quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. O anjo da morte ali, ele não passaria por aquela casa, porque Jesus estava ali diante daquela porta, né? Desculpem a interferência. E era o sangue, né? E essa marca, ela se atualiza na cruz. O sangue na madeira, o sangue ali na cruz é essa marca de libertação daquele povo que acreditava que aquele sangue era o sacrifício do Filho de Deus. Então, tudo se atualiza em Jesus. Tudo se atualiza em Jesus. Por quê? Porque é o amor de Deus em tudo, porque foi tudo por amor. E aí, então, é esse próprio sangue, é o próprio sangue de Jesus que também ali nos salva e nos liberta. Era o sangue do Cordeiro lá atrás que salvou e libertou aquele povo. Conservem, e aí ele ainda diz, conservem essa memória como instituição perpétua. Celebrar a libertação é o que nós vivemos ou deveríamos viver na Páscoa todos os anos. Fazer isso em memória de mim. Jesus atualiza essa memória daquele povo, e fazer memória não é teatralizar, não é representar. A palavra memória, ela quer dizer viver novamente. Viver. Não é uma simples lembrança que vai me remeter àquilo, não. É viver plenamente, novamente, aquilo que eles viveram, né? E o sangue do Cordeiro, ele é o sinal de Deus na nossa vida. O sinal, a marca de Deus na nossa vida hoje é o batismo, né? É o batismo que inicia a nossa caminhada cristã, e o sangue do Cordeiro nos traz a verdadeira conversão. Gente, isso é muito bonito, é muito bonito. É uma teologia da memória, e a memória, vamos lembrar, não é representar, é viver novamente, plenamente, né? Por isso que a Eucaristia é o Cristo vivo, é o pão é o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho é o verdadeiro sangue de Cristo. Não é uma representação. A memória é viver isso de novo. Que bonito, né?
O Salmo vai falar da libertação de um perigo de morte. Viver na escravidão é um perigo de morte, morte da alma, não é a morte física. Muitas vezes a morte da alma já aconteceu, mesmo ainda estando fisicamente vivos. Então, todas essas passagens são para nos dizer que, sendo tudo por amor, nós precisamos buscar uma vida nova, para que a gente tenha vida plena, vida em abundância. O Salmo ainda vai completar: conservei a confiança mesmo nas adversidades, mesmo ali aquele povo estando na escravidão. Eles conservaram a confiança e por isso, obedecendo, eles foram libertos. E é um convite para nós hoje, né? O Evangelho ele vai falar que era sábado e ali, naquela época em que Jesus veio, né? O sábado era o dia do Senhor. Era o dia que Deus descansou, né? Era o sábado. Por isso eles conservavam o sábado. O descanso de Deus eles conservavam e era o sábado. Mas Jesus ele veio ele mesmo diz: eu não vim para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la na vinda do Filho de Deus, porque o Filho de Deus é maior do que tudo isso. O amor de Deus é maior que qualquer sacrifício. Então, essa passagem vai falar então desse sábado que Jesus atravessava com os discípulos o campo de milho e eles estavam com fome. Eles pegaram milho e comeram. Mas na cola deles ali estavam os fariseus. Sempre me chama a atenção isso. Onde Jesus estava com seus discípulos, os fariseus estavam indo atrás deles também. Mas não para segui-lo conforme o modelo do Filho de Deus, mas para condená-lo. E precisamos pensar, hoje, nós seguimos Jesus para condenar o meu irmão como se eu fosse um exemplo perfeito de vida, ou seguimos Jesus para sacrificá-lo, condenando, falando mal, ou para ser um modelo do amor de Cristo. Quando Jesus então fala nessa passagem, né? Se vocês entenderem que aqui está quem é maior que o sábado, o Filho de Deus, né? E se eles entenderem que eu quero a misericórdia e não o sacrifício, se vocês entenderem isso, não condenariam os inocentes. Às vezes, nós estamos também numa posição ou de condenar ou de ser condenado, né? E a gente precisa, então, trazer a dimensão do amor como presença de Jesus na nossa vida, transformando nossas atitudes, nossas ações, né? E entender que foi tudo por amor. Se Jesus fez tudo por amor, por que eu vou condenar? Eu não posso. Ontem saímos numa missa e ali, diante de pessoas que estavam servindo, quantas pessoas ali já estavam condenando? Uma fila, uma demora, né? Quem sou eu neste cenário, né, de travessia dessa plantação? Eu sou ali o fariseu que condena? Eu sou o fariseu que condena? Eu caminho com Jesus para ser um fariseu que condena o amor de Jesus? Ou se eu sou aquele que verdadeiramente estou olhando para Jesus? Eu preciso refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Se Jesus nos quer a sua imagem e semelhança e Ele fez tudo por amor, por que eu ainda condeno meu irmão pelas faltas dele? Nossa, hoje tá... Meu Deus! O Senhor, Ele nos quer novos, prontos para uma vida nova. E se é uma vida nova, eu não posso carregar nada do que estava para trás. É isso que as leituras hoje vão nos dizer.
Foi tudo por amor. Jesus, ele quer o amor e não a punição. Se a gente entender o que Jesus estava dizendo ali, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, eu vou parar de condenar o meu irmão. Aquele que está lhe servindo com os rins cingidos, eu vou parar de condenar e eu vou acolher a dificuldade que está ali acontecendo e não vou para o lado dos fariseus para julgar e condenar. Vamos pensar sobre isso hoje, porque Jesus, ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Ele quer o amor e não a punição. Ele quer a verdade e não a hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que o amor de Deus verdadeiramente transforme nossa vida, a minha e a sua. Se não for para refletirmos o que estamos fazendo aqui. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.